Voltamos à entrevista com o presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Paulo Paim. Presidente, você pode falar um pouco sobre o plano que vocês elaboraram recentemente? Isso. Então, o que nós falamos até agora são ações, vamos chamar de ações de enfrentamento de uma estiagem, de uma crise hídrica aguda, né? A gestão de recursos hídricos, ela dispõe de um conjunto de instrumentos, entre esses instrumentos um plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica, que é exatamente a maneira que a sociedade brasileira, o legislador brasileiro criou, a partir da experiência internacional, para que nós possamos enfrentar o que se chama a estiagem ou a escassez crônica, né? Ou seja, quando a disponibilidade de água não é suficiente para o conjunto geral de usos. Nós precisamos organizar esses usos. Um plano de recursos hídricos faz exatamente isso. Organiza os diversos usos da água, inclusive aquele que a gente falava de diluição de esgoto, de tal maneira que o provérbio sul-africano, um pouco de água para todos o tempo todo, seja verdade. O plano da Bacia do Jucu está elaborado, foi elaborado pelo Estado, cumprindo a determinação legal e entregue, né, na metade de 2016 ao Comitê de Bacia. A partir de agora, o maestro do plano é o Comitê de Bacia, né? O plano contém, então, exatamente isso, um conjunto de ações que, se implementadas, elas vão preparar a bacia hidrográfica como um todo e a sociedade que nela vive, né, para enfrentar o futuro. Certo. Dentro desse plano contém, inclusive, algumas alternativas dessas que foram mencionadas. Exatamente. Dentro do plano. Reservação, né? Essas questões que eu falei de reservação e a própria barramento que vai ser construído, está sendo projetado pela CESAM, foram tiradas lá de dentro. Né? Então, e os recursos? E os recursos? Pois é que se tem uma visão equivocada. Quanto é que custa um plano? Custa, sei lá, um caminhão de dinheiro. Né? Sim, não, digo os recursos para implementar. Pois eles vêm nos mesmos lugares onde vêm agora. A palavra mágica de um plano não é inventar novas situações. Um plano, ele sistematiza um conjunto de ações necessárias e tem, vamos dizer, tem ações para todos os gostos e para todos os atores. A própria AGER tem lá dentro do plano Jucu uma série de ações que nos cabem. Por exemplo, apoiar o Comitê de Bacia na implantação da cobrança. Isso é nosso. Melhorar o abastecimento é com órgãos de abastecimento, aumentar a cobertura vegetal é um misto, né, de governo do Estado, produtor, as prefeituras poderiam se engajar nisso. Tem uma ação típica de prefeitura municipal dentro de um plano de recursos hídricos, que é, por exemplo, se o órgão responsável pelo esgotamento sanitário implanta uma rede, cabe ao município criar um arcabouço legal que induza o cidadão a fazer as suas ligações. Então, o plano de recursos hídricos é interessante, ele não é vara mágica, não, mas ele sistematiza todas aquelas ações necessárias para que a bacia hidrográfica consiga recuperar, não a sua situação original de quando Cabral chegou no Brasil, mas consiga ter condições de equilíbrio, né? Um pouco de água para todos o tempo todo. Pegando uma situação crítica que nós tivemos agora no Rio Jucu, tivemos uma mortandade de peixes praticamente inédita, né? Quer dizer, já houve no passado, historicamente observando, outras mortandades, mas essa foi bastante significativa, um volume grande de peixes. O que o senhor poderia atribuir esse momento dessa tragédia, eu diria, na foz do Rio Jucu, a mortandade de peixes? Bom, agora eu vou pedir licença para ti para tirar a camisa de presidente da AGER e falar o sanitarista. O engenheiro sanitarista. Eu
que eu saiba, até esse momento que nós estamos conversando, o IEMA está estudando as causas, né? E isso não é mesmo não é de um dia para outro que se consegue identificar. Se nós estivéssemos lá no sul, na Bacia dos Sinos, a probabilidade era que fosse industrial, né? Resíduo industrial jogado inadequadamente, como ocorreu há alguns anos atrás. O Brasil inteiro acompanhou, né, uma mortandade de peixe completamente absurda. E depois foi comprovado que era uma usina de tratamento de lixo, de resíduos sólidos. Sim. Aqui, agora, sim, a minha intuição como técnico é de que é um problema de oxigênio na água, né? A baixa vazão, como nós falávamos antes, e o fato de que a barra estava fechada, né, pode ter causado ali naquela lagoa que se forma um nível de oxigenação muito baixo que levou à mortandade dos peixes. Quem assistiu relatou que percebiam, né, os peixes vindo à tona e tentando respirar. Então, isso, sim, tecnicamente, sem saber exatamente qual foi o motivo, a probabilidade de ter sido isso é muito alta, né? Muito grande. Vamos ver. Baixo volume de água, né? Exatamente. Baixo volume de água, né? Aí a quantidade de oxigênio dissolvido é grande. O fato da existência ainda de esgoto, né? Resíduos humanos lá dentro, que é matéria orgânica. A matéria orgânica consome também bastante oxigênio. Enfim, imagino que seja isso. Agora, presidente, nós estamos concluindo esse ano, concluindo um período de seca inédito, né? Quer dizer, com situações, quer dizer, já houveram no passado, mas não com essa população, com esse volume de consumo, tanto na área agrícola, quanto industrial, quanto na parte humana. A perspectiva é de que a gente passe por um período de chuvas. A gente torce para que São Pedro nos agracie com um bom volume de chuva. Deu uma força aí. Agora, de qualquer forma, a gente não está livre e as pessoas não se preparam, às vezes, para um novo período de enchente semelhante ao que aconteceu aqui no estado em 2013, né? Quer dizer, o plano da bacia também prevê ações de controle de enchentes? Sim. O plano do Jucu tem lá um conjunto de ações que, se não me falha a memória, o controle de cheias estava mais voltado à questão de drenagem urbana. Né? Melhorar os sistemas de drenagem nos municípios, nas áreas urbanas da cidade, e, com isso, condicionar melhor as águas de chuvas de tal forma. E aí nós vamos ter que falar um pouquinho, né? Quando existe uma baixa cobertura vegetal associado a um pico de chuva muito grande, ou seja, o que é um pico de chuva? Muita água caindo num curto espaço de tempo, num território reduzido, a tendência é criar uma onda de cheia, né? E nas áreas urbanas, nas cidades, por elas terem o piso pavimentado, né? Isso contribui que essa onda de cheia seja maior ainda, ou seja, baixa infiltração provoca uma onda de cheia alta e que é o que faz as inundações. É exatamente isso. Nas áreas, não é o caso do Jucu, mas nas bacias hidrográficas mais planas, né, os banhados, né, aquelas áreas de inundação ao lado da calha do curso d'água, elas têm exatamente essa função. A onda de cheia ocorre, ela ocupa esses banhados e depois aquilo vai voltando. Agora, em área urbana pavimentada, não tem. Né? Então, como é que se resolve isso? Tendo um sistema de drenagem de água pluvial otimizado. Isso é uma questão. Com bacia de retenção, enfim. Até sistemas de bombeamento, né? A engenharia dá conta. Sim. Eu sou engenheiro, mas já não me lembro mais como é que se faz isso. Mas, enfim, a engenharia dá conta disso, nós precisamos ter isso, tem no plano. Sim. E aí também tem o papel dos municípios também, né? Fazendo a drenagem municipal. Por isso é que eu disse que tem para todos no plano de bacia. E a outra questão, nós já falamos, nós precisamos recompor a cobertura vegetal. Isso é muito importante. Né? Programas como o Reflorestar do governo do estado, a adesão
dos produtores num programa como esse e outros dessa natureza que possam ocorrer são fundamentais, porque o que impede a cheia é uma maior capacidade de infiltração no solo ao longo do curso d'água. Certo. Agora, conversando com o coordenador do programa Reflorestar aqui no Espírito Santo, ele está comemorando um grande número de adesões, né, de pessoas se cadastrando para o programa, mas nós temos uma outra questão que ficou crítica, né? Até plantar árvores nesse período de estiagem muito intensa, houve muita perda de mudas e até uma certa paralisia ou uma redução da velocidade do programa, que a gente espera que com as chuvas agora, se é que virão realmente, né? Ótimo. Não adianta ser só técnico, tem que ter um pouquinho de otimismo. É verdade. Presidente, bem, muito obrigado aí pelas suas explicações. Esperamos que esse plano venha a ser implantado em breve e que a gente possa ter melhoria da capacidade de reservação de água da bacia do Rio Jucu, né? Nesse momento, assim, para encerrar, existe em relação ao plano, existe aí um esforço do próprio Ministério Público, da AGER e do Comitê de Bacia, em que realmente o plano de Jucu saia do papel. Isso é talvez a questão mais importante. Nós temos no Brasil uma experiência já de muitos anos de desenvolvimento, elaboração de planos de recursos hídricos para a bacia hidrográfica. Nós temos uma experiência muito pequena, não é ruim não, é pequena mesmo, de tirar os planos do papel. Eles são construídos com um processo amplo de participação social, mas acabam em 2, 3 livros, né? E aí como é que sai de lá? Então, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio hoje para o Jucu, para o Santa Maria da Vitória e para o Benevente, que são os nossos planos que foram entregues ao longo desse ano de 2016. Muito obrigado, presidente. Nada.